Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós vamos conversar aqui no Jornal Brasil Atual com a socióloga do DIEESE, a Camila Ikuta. Bom dia, Camila. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Obrigado pela tua participação. A gente vai falar com a Camila Ikuta sobre um boletim produzido pelo DIEESE que mostra os jovens de baixa renda com mais dificuldade para estudar e para trabalhar. Cerca de 15% dos jovens de 15 a 29 anos, que correspondem a cerca de 7,5 milhões de pessoas, não frequentavam a escola formal, não trabalhavam e não estavam procurando trabalho no ano passado. Camila, como é que a gente avalia essa situação? Esses são chamados neném ou esse título também não é muito correto da gente tentar classificar esses jovens? Pois é, Rafael. O estudo do DIEESE, ele traz uma perspectiva sobre essa juventude, né, que hoje está ou estudando, né, ou está no momento aí que é chamado de transição escola-trabalho, né, que é um momento que se passa aí da predominância dos estudos para um momento que esses jovens vão procurar uma ocupação, vão entrar no mercado de trabalho e depois efetivamente aí mais perto da fase adulta, né, já tem uma predominância do trabalho. Mas o que a gente vê é que entre esses jovens que estão nessa trajetória, nessa fase de transição, tem uma parcela considerável dessa juventude que ela está fora do mercado de trabalho, né? Então, não está trabalhando nem procurando uma ocupação e também está sem frequentar a escola, né? Está fora do sistema escolar. E aí, essa juventude, ela ficou popularmente conhecida, digamos assim, né, com esse termo de jovens nem, né, então nem estuda, nem trabalha. E aí é justamente como você disse, né, esse termo não é considerado, digamos assim, apropriado ou suficiente para explicar essa situação desses jovens. Isso não é só o DIEESE que falou, diversos estudos têm falado isso também, né, que esse termo ele não é apropriado porque existem jovens nessa situação que eles não estão estudando nem trabalhando, mas eles estão procurando trabalho e não encontram, né? Então, essa é uma situação muitas vezes transitória, né? Tem o fato do jovem ele entrar num trabalho e aí ser um trabalho, a gente sabe que a inserção dos jovens são impostos de trabalho de baixa qualidade, né? Então, esse jovem ele entra, trabalha e aí ele sai ou é demitido, né? Porque o posto de trabalho é muito ruim, né? Com baixa renda, longas jornadas, muita rotatividade. Então, é uma situação transitória ali, né? Que pode estar entre um trabalho e outro. Ou então são jovens que foram empurrados para fora do mercado de trabalho e também empurrados para fora da escola, muitas vezes por ter que desempenhar outras atividades. Então, hoje, né, se fala que um termo mais apropriado seria até mesmo jovens sem, né, sem trabalho e sem estudo. Então, numa perspectiva de que falta realmente mais oportunidades para esses jovens, mais postos de trabalho dignos, né, com mais qualidade, né, e também mais oportunidades para estudar. Agora, Camila, como é que você avalia, por exemplo, esses programas de jovem aprendiz? É preciso fortalecer esse tipo de estratégia para aproximar esses jovens do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir uma renda para que eles possam continuar estudando? Isso, Rafael. Tem algumas questões aí que a gente vê que poderiam, né, ser medidas, poderiam ser principalmente políticas públicas específicas para essa parcela da população, que poderiam ajudar no sentido justamente de garantir mais oportunidades, garantir mais condições de trabalho e de estudo. Então, eu só queria fazer um parênteses, porque isso vai ser importante, porque eu vou falar das políticas, das medidas e tal. É que entre os jovens que estão nessa situação, a gente vê que boa parte deles são as jovens, na verdade, né? São mulheres, porque muitas vezes as mulheres têm que deixar o mercado de trabalho, têm que deixar de trabalhar e deixar de estudar,
na pesquisa isso foi apontado, né? O principal motivo era justamente ter que realizar afazeres domésticos e cuidar de pessoas, então cuidar de parentes, cuidar de filhos, né? Mesmo no caso de uma gravidez, né? A mulher acaba se ausentando do mercado de trabalho. Então, por que eu digo que isso é importante, né? Se boa parte dos jovens que estão nessa situação são jovens mulheres, né, existem algumas políticas públicas e medidas que poderiam ajudar nesse cenário, né? Então, por exemplo, a ampliação de redes de creches, de cuidados com pessoas, principalmente públicas, né, porque são jovens de famílias mais humildes que estão nessa situação. E aí, como você disse também, políticas que façam uma boa intermediação de mão de obra, de qualificação, que tenham eficiência nisso, né, em fazer essa conexão entre o estudo e o trabalho, né, e também mais políticas de permanência estudantil, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar não só do acesso estudantil, acesso ao ensino médio, acesso ao ensino superior, mas dar condições para que esses jovens e essas jovens consigam permanecer na escola, permanecer estudando. Então, bolsas de estudo, auxílios, né? E muitas vezes para que esses jovens possam pagar as mensalidades e diversas questões relacionadas a isso. E outra coisa que a gente percebe também, Camila, quando a gente ouve falar desses cursos de qualificação para jovens, muitas vezes eles são voltados para profissões, e aqui não vai nenhum juízo de valor, mas, por exemplo, para ser padeiro, auxiliar de pedreiro, enfim, trabalhos mais braçais. Existem poucos programas voltados exatamente para desenvolvimento das novas tecnologias, a inserção desses jovens no mundo do trabalho digital, por exemplo. Realmente, né, o foco tem sido, o foco da qualificação profissional, da educação profissional, né, tem sido justamente os cursos de qualificação, né, que exigem uma menor qualificação, e os cursos técnicos de ensino médio, né, de algumas ocupações ali de nível médio, né? Algumas delas ainda relacionadas com a indústria, com tecnologia, mas de maneira bastante incipiente, digamos assim, né? Ainda precisamos avançar não só nessa oferta desses cursos de educação profissional, mas também diversificar, né, o leque do tipo de curso que é realizado, né? Mais uma coisa que eu acho que é importante nessa discussão não é apenas prover a qualificação profissional, a educação profissional, mas que exista uma boa intermediação entre esses cursos e as empresas, né? Que isso falta realmente, né? Que essa trajetória ela consiga ser bem sucedida quando o jovem entra num curso desses e ele possa realmente ingressar no mercado de trabalho. Então falta aí essa conexão, né? Um sistema aí que faça essa mediação. Agora, Camila, nos últimos anos a gente vem assistindo uma desregulamentação do mercado de trabalho, enfim, os trabalhadores por conta própria. Como é que você avalia, a partir de agora, com a entrada do governo Lula, essa situação? Você acha que é possível reverter esse quadro enfim, de desregulamentação total, de salve-se quem puder, cada um por si no mercado de trabalho? Bom, Rafael, existe um cenário que está colocado aí, né, que inclusive afeta sobremaneira os jovens, né, e grupos que estão mais vulneráveis, né, no mercado de trabalho, que é um cenário que vem já de tempos, né, como nós sabemos. Então, a própria proposta da reforma trabalhista, né, depois de um golpe, né, que nós tivemos, a proposta da reforma trabalhista, ela já veio ali precarizando os contratos de trabalho, permitindo novas formas de contratação, e para quem está ingressando no mercado de trabalho, como é o caso dos jovens, são muito afetados por essas novas formas de contratação, de flexibilização e de desregulamentação, como você falou. E a gente vem numa esteira de outras políticas, outras iniciativas, né, outras legislações que colocaram também outros contratos de trabalho precário. Então, a perspectiva é que existam, né, políticas, principalmente para os jovens, que pensem não só
na contratação rápida, na contratação flexível, na contratação com rendimentos baixos e jornadas longas, que mudem realmente a qualidade do emprego para o jovem, né? Para a qualidade do emprego para todos, né? Mas também para essa parcela da população que está entrando no mercado de trabalho. Então, existe sim a perspectiva de políticas que pensem realmente, né, que revertam um pouco esse quadro de precarização no mercado de trabalho. Agradecer a participação da Camila Ikuta, que é socióloga do DIEESE, falando de um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas Socioeconômicas, o DIEESE, sobre jovens de baixa renda que têm mais dificuldade para estudar e trabalhar. Camila, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente volta a manter contato, até uma próxima. Ok, obrigada, Rafael, um abraço. Conversamos com Camila Ikuta aqui no Jornal Brasil Atual.